com ele, né? No fim, a gente acabou parando num momento não bom, mas de transição, porque a gente tinha terminado de ler os ensaios sobre histeria, que é uma leitura longa, né? E depois o caso Dora, que também é uma leitura longa. E a gente vai passar agora para textos menores, que vão nos ocupar menos tempo, que é primeiro a introdução ao narcisismo e o luto e melancolia. Introdução ao narcisismo e luto e melancolia são textos irmãos, são textos páreos, né? São escritos temporalmente em sequência e que tratam de assuntos conexos, então precisam ser lidos juntos, mas são dois textos. O primeiro é um texto bem denso, e o segundo texto também é denso, mas são textos pequenos e densos, né? Ao contrário dos textos que nós lemos, que são textos mais longos e ao mesmo tempo com mais casuística, né? Ele vai contando casos. A nossa próxima leitura, eu queria começar a conversar com vocês, eu queria mudar a ordem. Antes de ler vocês já estão com o Sol Negro? Eu pedi para a Gabriela disponibilizar para vocês em algum lugar, que ela estava disponibilizando alguma coisa para vocês. Mas se vocês não tiverem, quando ela aparecer, a gente pede saber onde ela colocou. Mas eu quero fazer... quero ler com vocês, depois dessa leitura do Freud, quero que vocês se preparem para isso, né? Um texto da Júlia Kristeva. Vou escrever aqui para vocês, se o meu teclado permitir. Júlia Kristeva. Chamada Sol Negro. Eu achei esse texto no Libegen, em português. Então, acho que vocês conseguem também. Se vocês não sabem usar o Libegen ou têm medo e coisas assim, eu baixei e mandei para a Gabriela. E daqui a pouco a Gabriela chega e a gente vê com ela. Eu não quero que vocês leiam o texto inteiro, quero que vocês leiam os 4 primeiros capítulos, tá? Só os 4 primeiros capítulos. O primeiro é Contra um Depressor, depois Vida e Morte da Palavra, terceiro, Figuras da Depressão Feminina, e o quarto, a beleza, o outro mundo do depressivo. Então, esses 4 capítulos desse texto chamado Sol Negro, da Juliana Kristeva. Depois dele, eu acho que para encerrar o nosso curso, nós vamos ler eu passei, esse PDF você já tem, que é o Discurso Melancólico, da Marie-Claude Lambot, e nós vamos pular a primeira parte quase toda e vamos ler a partir da segunda parte, tá? Na verdade, vamos pular a primeira parte toda, nós vamos começar a partir da segunda parte. Que na minha edição, que é uma edição em francês, começa pela página 191. Se nós tivermos sorte, nós vamos ficar nessa segunda parte, tá? Eu não vou procurar aqui na edição em português, porque como eu estou com um computador sobressalente, e não tem nenhum PDF nele, ou seja, eu estou meio sem meus recursos, tá? Foi bem? Tá bem até aqui? Entenderam? Então vamos ler a Juliana Kristeva, depois vamos ler a Lambot, da Júlia Kristeva, os 4 primeiros capítulos, da Lambot, a segunda parte. Tá bom? Qual o nome do segundo livro? O Discurso Melancólico. Esse é um livro... Esse livro eu achei de PDF no Google. Se vocês colocarem o Discurso Melancólico, vocês acham no Google direto. Eu já tinha achado eles. É a segunda parte que a gente vai ler. Né? Segunda parte, exatamente. Tá bem?
Então tá, então vamos trabalhar. Então vamos à introdução ao narcisismo. Eu vou proceder como eu tenho procedido com vocês, vou pegar alguns momentos do texto e aí contextualizar, comentar, refletir sobre. Mas o elemento explícito, assim, de início de leitura e de observação, é que o Freud atrela a melancolia ao narcisismo. Ou seja, são dois processos conexos. E que vão na direção dos comentários anteriores que nós fizemos sobre uma certa inexorabilidade do narcisismo, uma inexorabilidade, uma inevitabilidade da melancolia, ao mesmo tempo que uma inevitabilidade do narcisismo, né? Tanto a melancolia quanto o narcisismo são processos que nos são intrínsecos, né? Nós dependemos deles. E é justamente o que faz com que essas dinâmicas sejam, ao mesmo tempo, no caso do narcisismo, tão fascinantes, e, por outro lado, também tão perigosos, né? Tão problemáticos, né? No caso do narcisismo, o aspecto importante é que o narcisismo é o que nos permite estabilizar e estabelecer um eu, né? Uma concepção de identidade pessoal, né? Nós dependemos do narcisismo para sabermos quem somos, né? E nos mantermos em vinculação com quem somos, e até mesmo, digamos assim, lidarmos com a variabilidade da nosso percurso na vida, porque nós amadurecemos, envelhecemos, mudamos de ambiente, mudamos de cidade, mudamos de língua, mudamos de profissão, e ao mesmo tempo há alguma coisa que remete a um eixo, remete a um núcleo, a partir do que nós sempre nos reconhecemos, e nos reconhecemos em momentos passados, por mais que nós possamos nos estranhar, nos reconhecemos como nós mesmos, né? Então, o narcisismo é importante para essa dinâmica, o que faz com que o narcisismo seja uma figura também relevante para o nosso tipo de cultura, né? Talvez nós possamos dizer, e os alunos de antropologia vão poder ter mais domínio disso do que eu, que culturas diferentes, o lugar do narcisismo é menor ou maior, né? A nossa cultura é uma cultura onde o lugar do narcisismo ele é significativo, e para além dos seus evidentes malefícios, né, ligados à sociedade de mercado, ao consumo, à competição, o narcisismo também traz consigo elementos positivos e inevitáveis, e até mesmo desejáveis, né? Então, é nessa direção que nós vamos. E o que o Freud percebe, e esse texto vai nessa direção, é que não haveria melancolia sem narcisismo. Percebem? É alguma coisa que está ausente nos textos sobre histeria, está ausente nos ensaios, é uma ideia que está ausente nos ensaios, está ausente no, no caso Dora. Ela está mais ou menos presente na teoria da sexualidade, quando ele trata do autoerotismo, né? E o autoerotismo vai aparecer aqui. Mas esse vínculo entre o narcisismo e a histeria, ou agora a histeria vai ficando um pouco para trás para nós, entre o narcisismo e a melancolia, vai surgindo para ele, né? De que sem processos narcísicos não há possibilidade da melancolia. E quando nós analisamos a melancolia, tentamos colocá-la em perspectiva, né? Parte também dos elementos positivos da melancolia, a criatividade, o tempo, a imaginação, um certo uso instrumental da tristeza, a possibilidade artística de utilizar a tristeza como uma forma de elaboração dos nossos sentimentos. Essas dinâmicas também são dependentes de um certo narcisismo e de uma certa preservação do narcisismo,
né? O narcisismo, como vocês sabem, vem da figura mitológica Narciso, e Narciso, diz a lenda, é um homem que muito bonito, lindo, e que se afoga olhando para o seu reflexo no lago, né? Ele fica de tal maneira embevecido com a própria beleza que não consegue afastar os olhos de si mesmo e em querendo se aproximar cada vez mais da imagem de si mesmo, ele se afoga, né? Ao mesmo tempo, o narcisismo é um tema bastante contemporâneo, bastante afeito a nós, porque nós somos a civilização atual das redes sociais, dos Instagrams, dos Facebooks, dos TikToks, seja lá mais o que eu for, né? Tinders, Grinders e coisas dessa natureza, em que a grande questão é uma certa, digamos assim, lida narcísica consigo, né? Até mesmo uma espécie de manipulação narcísica da própria imagem, né? Então, questões e a discussão sobre o narcisismo e a vinculação entre a melancolia contemporânea e o narcisismo acaba sendo inevitável. Quando nós vamos para os impactos políticos da melancolia, os impactos políticos negativos da melancolia, né? Isso não quer dizer que não haja impactos positivos da melancolia, mas eu acho que no Brasil contemporâneo nós estamos sofrendo de maneira preponderante os impactos negativos da melancolia. Me parece que esses impactos negativos também são ligados a uma certa como o Ferenczi diz num texto comentando o humor no Freud, uma certa clivagem narcísica, né? Existe uma espécie de engessamento narcísico, uma espécie de cristalização narcísica, né? Que concerne ao fato de nós termos uma certa imagem de quem somos e do mundo ao qual pertencemos, não querermos pertencer a um outro mundo que não aquele no qual nós nos imaginamos pertencentes e, irreflexivamente, transformarmos essa frustração, esse desamparo, em sentimentos negativos que disputam o espaço público, né, e perseguem e são capazes de produzir destruição, capazes de produzir impactos muito negativos para a coletividade, né, de maneira geral. Então, ao mesmo tempo que a melancolia ela traz um elemento positivo no âmbito político, acho que nós estamos vivendo um impacto gigantesco da melancolia e principalmente numa das reverberações que a melancolia produz, que é essa incapacidade de lidar consigo próprio, né? Ao mesmo tempo em que a melancolia ela pode ser ligada a uma espécie de imobilidade, de apatia, né? A melancolia também pode ser vinculada a uma espécie de apatia local, percebe? Estarmos apáticos no que diz respeito a determinados sentimentos, a determinadas situações. E uma maneira pela qual essa apatia, que é um tipo de melancolia grave, se manifesta, me parece que é por sentimentos negativos que nos impedem de entrar em contato com a causa desses sentimentos, percebem? Porque sentimentos negativos são sentimentos agressivos e eles protegem outras ideias, eles protegem outros sentimentos que podem vir a ser sentimentos irrazoáveis, sentimentos irrefletidos, sentimentos meramente frustrados. Talvez não tenha ficado tão claro até agora, e com a entrada do narcisismo no nosso curso, eu acho que isso vai ficar mais bem delimitado, é que a melancolia é uma resposta ao desamparo, percebem? Ao mesmo tempo em que o desamparo produz melancolia,
A melancolia é uma maneira de lidar com o desamparo, percebem? É uma maneira de não lidar diretamente com o desamparo. E existem, digamos assim, modos mais ou menos trabalhados de lida com esse desamparo. E eu tenderia a dizer que quanto mais o desamparo é desconhecido, quanto menos o desamparo ele é abordado, quanto mais o desamparo ele é afastado, mais agressivos são os sentimentos, percebe? E a mediação que há entre sentimentos negativos e o desamparo é uma certa melancolia não elaborada, né? Então, nesse sentido, me parece que uma constante no nosso curso é que existe o imperativo de elaboração da melancolia. A melancolia deixada à própria sorte, ela redunda em consequências bastante danosas para a vida em comum, né? Porque ela se organiza protegendo determinados sentimentos frágeis, determinadas ideias frágeis, determinadas ideias, digamos assim, inconsistentes e profundamente frágeis, e para protegê-las, se vale da agressividade como um demarcador de segurança, né? Uma espécie de placa, não entre cachorro bravo, né? Então, no fim das contas, eu acho que esse é um elemento constante do nosso curso, uma espécie de reconhecimento de que a melancolia ela precisa passar inevitavelmente pela elaboração, seja lá quem formos, seja lá onde estivermos. E que uma das maneiras pelas quais a melancolia se elabora, uma é a terapia, né? Claro, mas também uma certa via de investigação, autoinvestigação ou investigação social, implica também numa elaboração, um reconhecimento dos componentes internos da melancolia. Percebem? Parece que não só o processo terapêutico, a terapia no sentido estrito, né, essa que o Freud fala e o Breuer falam nos ensaios, e no caso Dora, são modos de elaboração da melancolia, né? As obras de arte são formas de elaboração da melancolia, o estudo é uma forma de elaboração da melancolia, as atividades coletivas, elas são uma forma de elaboração da melancolia. O que me parece que não é uma forma de elaboração da melancolia, mas é uma forma de proteção da melancolia, é a perseguição, né? A dinâmica conflitiva. A dinâmica conflitiva na sua chave persecutória, né? Então, nós contra eles, eles contra nós, implica, num certo regime, uma dinâmica discursiva em que não há elaboração dos motivos, das causas, dos componentes internos da melancolia, né? E é por isso que, ao mesmo tempo, a política ela é um âmbito da vida comum que produz tanta melancolia, né? É difícil nós não nos sentirmos melancólicos quando olhamos para a política. Ao mesmo tempo, a política é uma estratégia social bastante eficiente para não entrar em contato com a melancolia. Percebem? Percebem? Porque enquanto estamos perseguindo, enquanto estamos até mesmo resistindo, não estamos entrando em contato com os componentes internos da melancolia. Pode falar, Rafael. Fica à vontade. Tem a ver isso com uma coisa de atividade? Você está fazendo sempre algo muito da dinâmica de. Por exemplo, a gente está falando da rede social. Rede social, sempre que você está descendo o feed de notícias, você está fazendo algo, você não está elaborando. E também a atividade de consumo também é isso. Você está fazendo, você está olhando mercadoria, comprando, mas você não está elaborando sobre uma melancolia. Seria esses também pontos, assim, porque uma coisa dinâmica conflitiva de perseguição é essa atividade. Você está pensando em não ser pego ou pegar. Não, é exatamente isso.
A única questão que talvez eu possa dizer como um complemento é que não é toda atividade que é uma atividade que evita a elaboração. Percebe? Não é toda atividade que se esquiva dos componentes internos da melancolia, né? Há atividades em que a melancolia está implicada. Inclusive atividades em que a melancolia é minorada, mantida sob controle, né? Ou até mesmo atividades em que a melancolia é expandida, né? Então, existe uma relação entre atividade, como você diz, entre atividade e recusa de elaboração do material melancólico, concordo com você, e é isso que nós estamos mais habituados a ver, e é nisso que a política se torna uma atividade, ao mesmo tempo, tão prazerosa, ao mesmo tempo, tão produtora de sentimentos melancólicos, né? Uma atividade tão capturadora, para não dizer prazerosa, tão capturadora, ao mesmo tempo, tão produtora de sentimentos melancólicos, que um tipo de atividade em que a dinâmica reflexiva não está implicada, né? Eu não preciso pensar acerca de quem eu sou, o que estou fazendo, percebe? Para onde vou, qual o significado disso, né? Não existe disposição interpretativa. Então, digamos que as atividades em que há uma certa vocação interpretativa não são necessariamente atividades que protegem um determinado conteúdo causador de melancolia. Podem ser atividades em que a melancolia está sendo elaborada. Mas, ao mesmo tempo, voltando para o seu tema, é mais comum nós percebermos a atividade como alguma coisa que nos afasta da melancolia e, ao mesmo tempo, permite que as suas causas se aprofundem, né? Porque é esse o jogo também. A atividade não pode se interromper, porque se ela se interrompe, o conteúdo melancólico se expande, né? E, ao mesmo tempo, a atividade, ela não percebe que o conteúdo melancólico se expande, mesmo quando ela é acelerada, né? Então, o consumo, as redes sociais, a perseguição, a polaridade, a melancolia, ela vai se desenvolvendo a despeito desses mecanismos de proteção, desses mecanismos de proteção mais agressivos, né? Mais exteriores. E é o que se dá no momento em que não se pode mais seguir em frente. É um grande trauma, né? Perceber que tudo que nós fizemos, tudo que nós fomos capazes de fazer, para não lidarmos conosco mesmos, né? Para não lidar com os nossos valores, para não lidar com os nossos sentimentos. Então, tendo dito esse preâmbulo, acho que a gente pode seguir como a gente tem procedido com o texto e fazer comentários a partir dele, tá? O primeiro comentário que eu destaco da introdução ao narcisismo é esse aqui, no final do segundo parágrafo, em que ele diz assim: nesse sentido, o narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo do instinto de autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo. Não sei se vocês lembram, no caso Dora, tem alguns comentários sobre perversão. Não são muitos, mas são alguns comentários sobre perversão, acho que inclusive no final do texto. E a perversão, no Freud, remete à teoria da sexualidade. E o conceito de perversão no Freud, como nós vimos nos encontros anteriores, diz respeito à falta de monopólio pela genitalidade, né, pelos órgãos sexuais, pela genitalidade, monopólio, a preponderância das genitais no prazer sexual. E é por isso que o Freud tem uma frase que se torna uma frase bastante conhecida, que as pessoas tatuam no braço, que
que a criança, como é que é a frase? Agora esqueci. Que a criança é perversa, né? Ou a criança é um animal perverso, alguma coisa assim. Eu estou misturando Freud e Rousseau. Mas o Freud tem uma frase sobre isso, dizendo que a criança é perversa. E isso não quer dizer que a criança é malvada, quer dizer que na criança, uma vez que o desenvolvimento sexual não encontrou essa maturidade ainda, a criança ela sente prazer de maneira disseminada no corpo inteiro. O Arthur deve ter... Pode falar, Arthur. Não, esse, se não me engano, acho que é dos 3 ensaios da sexualidade, que ele fala que a sexualidade é constitutivamente perversa e polimorfa. Ou seja... exatamente. A criança é um perverso polimorfo. Ela é constitutivamente perversa e polimorfa, no sentido de que ela vai ser perversa, que ela não vai para os objetos comuns da sexualidade adulta, né, que é aquela ideia da cópula e tudo mais, e ela é polimorfa porque ela não tem uma forma, né? Exatamente. É uma perversão sem forma, sem uma região específica do corpo. E o processo de amadurecimento sexual concerne a deixar de ter esse prazer disseminado e homogêneo e permitir um monopólio ou preponderância do prazer sexual nas genitais, ou nas zonas erógenas, ou alguma coisa que o valha. E a perversão no adulto se tornando uma espécie de desvio, né? Aquele adulto que, ao invés de ter prazer sexual preponderantemente nos órgãos genitais, tem prazer sexual em alguma coisa que vê, em algum objeto que detém, em alguma coisa que não seja penetração, percebem? Ao mesmo tempo em que esse conceito de perversão está muito ligado ao contexto, porque ao mesmo tempo em que a perversão concerne a um desvio, né, com relação aos genitais, a perversão também diz respeito a uma espécie de excepcionalidade, né? Então, se todas as pessoas tivessem prazer prioritário com massagem nas orelhas, ao invés de penetração, a massagem na orelha deixaria de ser uma perversão, para se tornar um prazer sexual prioritário, percebem? Né, que é aquilo que ele fala, começa no texto, falando que a sexualidade, o sexo normal, né, que é muitas aspas nesse normal, né, a ideia de que ele tem o objeto como objeto do sexo oposto e a meta de chegar ao gozo, ao máximo da exaltação do prazer, né, que aí a perversão pode ser tanto de objeto, tanto de meta. Aí ele vai então essa própria normalidade, ela se altera conforme o tempo. Nós vemos, no caso Dora, que quando o Freud trata da descoberta da sexualidade pela Dora, e quando a Dora imagina a relação do pai dela com a senhora K, de que ela tem uma imaginação acerca da oralidade, e essa imaginação acerca da oralidade, o Freud a caracteriza como um ato sexual perverso. Dificilmente nós caracterizaríamos o sexo oral como um sexo perverso no contexto atual, né? Em que a percepção da sexualidade se alterou muito. Então, a perversão ela tem um elemento transgressor, mas um elemento transgressor que concerne a um contexto em que a transgressão pode mudar de ênfase, né? Não é aquilo que é transgressor no tempo A, é transgressor no tempo B. E aí, esse é o ponto desse trecho que eu li para vocês. O Freud faz uma comparação entre a perversão e o narcisismo, dizendo que o narcisismo não é uma perversão. Ou seja, o narcisismo não é uma forma de obtenção de prazer sexual. O narcisismo é uma maneira de proteger o eu. Esse é o ponto. Ele vai desenvolver a narrativa mostrando como que o narcisismo ele é um processo contemporâneo ao processo de amadurecimento sexual, em que, dentro dos estímulos
e permeado pelos estímulos sexuais, o eu vai sendo fomentado, e o autoerotismo tem uma relação forte com isso. O autoerotismo poderia ser entendido de maneira um pouco mais bruta como a masturbação, né? Mas não é só isso, né? O autoerotismo concerne a pessoa, né, ou a criança, percebendo que ela mesma consegue provocar prazer nela mesma, né? Ou seja, tocando o próprio corpo, tocando os cabelos, administrando as fezes, administrando a urina, buscando alimentação, usando a boca, né? E de que esse processo é um processo em que a criança vai reconhecendo que ela também é capaz de se dar prazer, como sendo um processo relevante para o estabelecimento do eu e, consequentemente, para a proteção do eu. Não sei se vocês lembram, quando nós começamos a ler os ensaios sobre a histeria do Breuer e do Freud, eu fiz vários comentários complementares em outros textos do Freud que falavam sobre as teorias do aparelho psíquico, né? E eu conversei com vocês dizendo que essas teorias do aparelho psíquico, elas explicavam a formação da consciência, que nada mais é do que a formação do eu, num certo sentido, explicava a formação da consciência como um modo pelo qual o psiquismo, ou a natureza humana, ou quem somos, né, o animal que somos, ao mesmo tempo que vai sofrendo estímulos, vai aprendendo a lidar com esses estímulos, se protegendo desses estímulos, né? Estabelecendo uma relação de contenção com relação ao desprazer que estímulos excessivos são capazes de nos causar. É quando Freud elabora uma teoria que se torna importante para a obra dele como um todo, uma observação teórica que é importante para a obra dele como um todo, que é o princípio do prazer, né? Ele diz que o psiquismo ele se organiza priorizando o prazer. E para priorizar o prazer, e isso não se confunde com hedonismo, tá? Se confunde apenas com a necessidade de nós sentirmos mais prazer do que dor. Não sentirmos prazer excessivo, né? Buscarmos prazer a qualquer custo, que é o hedonismo. Mas nós temos uma espécie de conta interna, entre aspas, em que, subtraindo dor de prazer, o prazer tem que ser maior do que a dor. Vocês podem perceber que o argumento do narcisismo vai na mesma direção. Freud está querendo mostrar que o processo de amadurecimento sexual ele é prazeroso de tal maneira que ele pode vir a ser desprazeroso. Percebe? Os estímulos sexuais são tão intensos que podem vir a ser desprazerosos. É o que nós vemos no caso das histéricas, né? Os estímulos sexuais são tão intensos que lidar com esses estímulos possui uma carga traumática, possui uma potencialidade traumática significativa. E a melancolia se desenvolve para lidar com essa carga traumática que o excesso de estímulo sexual, ou o excesso de possibilidade de intensidade sexual traz consigo. O narcisismo, ele entra na mesma dinâmica. Uma vez que o prazer sexual vai marcando uma diferença entre o dentro e o fora, entre o dentro de nós e o fora de nós, de tal maneira que para que tenhamos prazer, nós temos que buscar um prazer fora de nós, o narcisismo nos dá uma segunda escolha, ou cria uma segunda escolha, uma segunda possibilidade, que é nós somos capazes de buscar, nós precisamos buscar prazer fora de nós, mas também somos capazes de nos dar prazer e ter prazer em nós mesmos. Estão caminhando comigo? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o fora ele é maravilhoso, ele é cheio de
de possibilidades. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Nós, como fluminenses, cariocas, brasileiros, nós temos uma relação ambivalente com fora, né? Porque nós adoramos a rua, adoramos os eventos sociais, adoramos os eventos coletivos, mas a nossa vida social é perigosa, né? A gente pode pegar doenças endêmicas, não falando de Covid, mas qualquer outra. A gente pode ser assaltado, a gente pode levar um tiro, a gente pode ser sequestrado, a polícia pode matar a gente, nós podemos ser explorados sexualmente, abusados sexualmente com uma frequência muito maior do que outros contextos, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o fora é o lugar, criando essa metáfora, né, do nosso contexto, em que o fora é o lugar onde nós vamos para ter prazer, o fora também é um lugar que ameaça o nosso prazer, percebe? Porque o fora também é um lugar onde nós vamos ser... Existem as frustrações justas, né? Mas nós seremos também injustamente frustrados, né? Percebem? Existe frustração quando eu quero ganhar na Mega Sena e não ganho, mas também existe frustração quando eu levo um tiro de bala perdida, né? Porque eu não queria levar. Né? Se eu levei um tiro, eu vou ficar muito frustrado. Ai, que droga, né? Por que logo eu fui levar o tiro? Se eu sobreviver, no caso, né? Então, uma estratégia necessária para essa prioridade do prazer sobre a dor concerne ao movimento que o psiquismo é capaz de realizar para se preservar do fora, sendo ele mesmo causa de prazer. Percebem? Ele mesmo sendo capaz de produzir prazer para ele, né? Então, aqui acho que a gente foi bem. No parágrafo seguinte, o Freud aborda dois extremos que, digamos assim, norteiam o narcisismo, né? Um extremo é a megalomania, que é querer produzir o mundo à imagem dos seus desejos, a imagem e semelhança das suas expectativas, né? Digamos que uma causa produtora de melancolia significativa no âmbito político é a megalomania política, né? Porque se alguém tem uma imagem de um mundo muito grande, por mais abrangente que ela seja, vai ficar muita gente de fora, né? E quanto mais poderosa essa imagem de mundo mais frustrante essa imagem de mundo é para aqueles que não desejam essa imagem de mundo, percebem? Então, uma causa significativa da produção de melancolia a partir da política concerne essa característica de que a política ela festeja e, de alguma maneira, premia, né, personalidades megalomaníacas, né? Premia personalidades profundamente narcísicas ou excessivamente narcísicas, que são personalidades que acabam demonstrando pouca dúvida, percebe? Acerca dos seus objetivos. Hesitam um pouco, né? E, nesse sentido, produzem muita confiança, mesmo que não tenha razão para ter confiança naquilo que acredita, e produz transformações significativas sobre o mundo, né? Se nós fôssemos falar sobre quais são os políticos que vocês lembram, né? Eu dissesse assim, falem de políticos que vocês lembram, políticos importantes que vocês lembram. Quem premia essas personalidades? A vida, né? O mundo político, a vida social. Permitindo que essas personalidades adquiram poder, né? Contribuindo para que essas personalidades adquiram poder, admirando essas personalidades.
Então, se nós formos pensar, quiserem fazer esse esforço, e vocês pensem em políticos importantes, né, dificilmente vocês vão escapar de personalidades megalomaníacas, né? O que vocês pensam? Vão pensar em Getúlio, Winston Churchill, Perón. Perón, Mussolini, percebe? Júlio César, Alexandre o Grande da Macedônia, que são sempre personalidades que, em algum momento, produziram ou tentaram produzir um mundo à imagem e semelhança dos próprios desejos. Percebem? E a gente não foi mais à esquerda, né? Lenin, Stalin. Então, é difícil perceber personalidades políticas que se tornam historicamente fortes sem que haja um componente de megalomania gigantesca atrelado a ela. Mesmo os políticos que nós gostamos, né? Não é porque a megalomania dele nos é simpática que não seja uma megalomania. E os políticos que não são megalomaníacos, via de regra, são políticos que entram numa espécie de degrau de baixo da história, né? Então, no caso do Brasil, talvez o político não megalomaníaco que seja mais perseguido historicamente seja João Goulart, né? E João Goulart diz, existe tendências políticas opostas, eu não tenho muito como resistir, se eu resistir eu vou produzir um banho de sangue, o banho de sangue é o que eu quero, mas será que é o que os brasileiros querem? Então não, então eu renuncio e permito que a política brasileira aconteça de uma outra maneira, né? E é muito comum que o revisionismo, no que diz respeito à trajetória do João Goulart, insista nisso, né, de que talvez João Goulart devesse ter sido megalomaníaco, né? Ter fechado com a imagem de mundo popular com a qual ele se identificava e, ao mesmo tempo, se contrapor à imagem de mundo que nos foi tão danosa e que foi a ligada à ditadura militar. Percebem? Em outros casos, existem personalidades que são megalomaníacas e são populares e são de tal maneira sedutoras que é comum também a vida política simplesmente assassiná-las, né? Como, por exemplo, o Salvador Allende, né? Ou Luther King, percebem? Não sei se Kennedy entra nisso, mas é comum a vida política assassinar determinadas personalidades megalomaníacas com as quais as forças de neutralização estão se percebendo ineficientes, né? Não se consegue lidar com elas segundo o jogo político, segundo as instituições, e simplesmente as assassina, né? E qual o outro oposto? O oposto, então a megalomania é um extremo, o outro extremo é a apatia, né? Que é o abandono do interesse pelo mundo externo. Então, deixar de ter interesse no mundo, completo interesse no mundo. A questão não é mais fazer um mundo à imagem dos próprios desejos, à imagem das próprias concepções, mas desistir do mundo, né? Não tentar fazer nada, se fechar dentro de si, né? Entrar num processo de desaparecimento. Esses dois extremos têm vínculo com a melancolia. O primeiro extremo é pela incapacidade de lidar com a melancolia, né? O megalomaníaco, né? A personalidade megalomaníaca, e por isso ela é tão fascinante, e por isso ela é tão premiada. Ela tem uma dificuldade de lidar com a melancolia, porque a melancolia assusta a todos, né? Enquanto que o outro extremo, que é essa apatia, está
absolutamente imerso na melancolia, percebe? Não consegue sair dela, não consegue estabelecer produção sobre ela, não consegue elaborá-la em nenhuma medida, né? É difícil dizer o que é preferível, né? Porque em alguns momentos um certo ânimo narcisista acaba sendo relevante, necessário, mas para a vida comum me parece que o melhor é alguma coisa que não se dê nos extremos, né? Porque os extremos vão a apatia vai nos levar à destruição lenta por inatividade, e a megalomania vai nos levar a uma espécie de destruição rápida por atividade, né? Então, talvez comparativamente uma outra, talvez o melhor seja a apatia, porque é mais fácil, se tem mais tempo para lidar com os efeitos da apatia do que os efeitos da megalomania. Se vocês perceberem o século XX, que é o século das personalidades, um século com um número gigantesco de personalidades megalomaníacas bem-sucedidas, é um século em que a destruição ela é muito grande num espaço de tempo muito curto, né? Você tem, só em pessoas assassinadas, você tem pelo menos 20 milhões de pessoas assassinadas num espaço de tempo de 4 ou 5 anos. Percebe? É muito pouco tempo para matar tanta gente, né? Ao mesmo tempo, o processo da Revolução Industrial, a modernidade, é um processo que traz consigo uma megalomania muito grande, um narcisismo muito grande. Porque ele modifica a natureza e modifica as populações num espaço de tempo histórico muito curto, né? Quando nós olhamos para a Antiguidade, olhamos para a Idade Média, as transformações elas demoram 400, 500 anos para acontecer. Do século XIX para agora, o mundo se alterou completamente, né? Percebe-se? Pode dizer que existe talvez um aprofundamento das características narcísicas a partir da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, da Revolução Digital, né? Existe sim o Ian está dizendo aqui que parece existir uma relação entre dogmatismo e megalomania. Sim, existe uma relação entre dogmatismo e megalomania. Se nós fôssemos dizer uma diferença entre uma coisa e outra, entre o dogmático e o megalomaníaco, é que o megalomaníaco não tem preocupação em depurar a consistência do seu próprio dogma, né? E, via de regra, o dogma filosófico, por mais que ele tenha elementos de profunda inconsistência, ele tem a preocupação de dar consistência lógica ao seu dogma, né? O megalomaníaco não é propriamente uma pessoa paranoica, né? O paranoico, ele produz uma lógica para o seu próprio sintoma, e tudo está ligado a tudo, né? Um megalomaníaco não precisa fazer isso. O que ele precisa é produzir efeitos, realizar ao mundo a imagem e semelhança dos seus desejos, e os seus desejos podem mudar, né? Não é problemático mudar. Ao mesmo tempo que existem personalidades megalomaníacas que são hediondas, existem outras que são que nos enchem de admiração, né? Eu vejo, te dou a palavra já, Arthur, a passagem que o Orson Welles, o cineasta, teve pelo Rio de Janeiro. Ele não é um megalomaníaco político, ainda bem, porque se fosse ia ser desastroso, né? Porque ele era bonito, fascinante, genial, então se ele se metesse na política, ele ia acabar com a humanidade. E, ao mesmo tempo, ele criava projetos cinematográficos gigantescos e do nada. Talvez um dos maiores gênios da cinematografia do século XX e do teatro do século XX, que fez filmes fabulosos, mas, ao mesmo tempo, fez um monte de filmes que ele não conseguiu terminar, justamente pelo ânimo megalomaníaco que se alterava, percebe? Ou seja, ele mudava de projeto e o mundo tinha que se conformar àquele novo projeto. E, às vezes, ele desistia do projeto. E aí havia uma nova verdade para ele, que é a verdade do novo projeto. Tem um filme ótimo que é quando ele veio para o Brasil para filmar aqui, né? Aí conheceu Getúlio, conheceu a intelectualidade brasileira, bebeu com o Grande Otelo,
desfilou drogado pelo Rio de Janeiro, né? E o projeto que ele tinha era sensacional, depois vocês podem procurar o documentário, é tudo verdade. Ao mesmo tempo em que dava para perceber a megalomania da qual ele mesmo desistia, né? Primeiro o Arthur, depois você, Rafael. Pode falar, Arthur. Eu estava pensando um pouco nessa que você está falando da megalomania e da premiação da vida política que eles têm, e eu lembrei do conceito de dominação carismática do Weber, como ela não funciona de uma certa maneira nessa alimentação megalomaníaca, né? De uma certa maneira, porque a gente atribui a dominação, né, carismática, a gente atribui a uma pessoa extremamente carismática coisas que não necessariamente ela tem. Ela é um grande administrador, sei lá, tem uma grande capacidade de gestão, é um grande político, uma grande pessoa. Essas coisas são atribuídas e por isso a gente aceita a dominação deles de uma certa maneira, né? E pensando nesse sentido, né, da megalomania, são pessoas que são megalomaníacas, que se creem, passam essa ideia de serem maravilhosos, grandiosos, geniais, e são premiados pela dominação, né, de uma certa maneira. Perfeito. O mecanismo descrito pelo Weber, muito embora o Freud não dialogue com Weber nesses pontos, mas é absolutamente convergente. E o Freud, num texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele dá uma explicação ainda mais convincente. Por que nós premiamos personalidades megalomaníacas? Porque as personalidades megalomaníacas, elas insistem em aparecerem, realizarem efeitos a partir da sua própria idealidade acerca de si própria, né? Ela tem uma segurança que nós não temos. Mas quando nós nos identificamos com ela, quando nós seguimos a ela, nós passamos a nos ver como ele se vê. Percebe? Não sei se ficou claro para vocês. Então, quando nós seguimos um líder, não só o líder carismático, porque toda dominação ela é carismática. Quando nós seguimos qualquer líder, e a política premia isso, né? Por que nós seguimos um líder? Nós seguimos um líder porque o líder permite que nós nos vejamos como líderes quando nós o seguimos, né? Já repararam num fenômeno curiosíssimo contemporâneo, que é o dos coachings, né? Que é uma pessoa que ensina você a ter sucesso. E ela mesma não tem sucesso, mas o sucesso dela é ensinar pessoas a ter sucesso. Percebe? É um tipo de dominação dessa natureza. Porque se você a olha como alguém de sucesso, percebe? Se você é capaz de olhar aquele que ensina o sucesso como alguém de sucesso, você se sente como alguém de sucesso. Percebe? Que você está seguindo alguém de sucesso. Então, esse é um mecanismo que, na vida política, uma vez que a vida política lida com as grandes questões, com questões fundamentais, é essencial, né? Então, e não quer dizer que a personalidade que narcisicamente nós seguimos seja uma personalidade parecida conosco ou que seja uma personalidade boa em todas as perspectivas, né? Por exemplo, o nosso atual presidente, ele parece tosco para muita gente. Parece um sujeito mal educado, nem arrogante, ele parece rude, um pouco anti-intelectualista, meio bronco, né? Violento. Ele tem uma série de características que seriam características negativas. Mas não é por serem características negativas que não haja um grupo de pessoas que não valorize essas características. Então, quando elas mesmas olham para si e não sabem se estão à altura da própria tosquice que elas gostariam de ter, a própria violência que elas gostariam de manifestar, a própria aspereza que elas seriam capazes de ter, elas substituem o seu eu, pelo menos por um espaço de tempo, pelo eu do líder. E elas se veem como o líder aparece ser. Percebem? E, nesse sentido, há um pacto narcísico entre elas. E seria a mesma coisa num outro tipo de líder. Não é porque um líder
Evidentemente que líderes democráticos são muito melhores que os líderes de extrema-direita. Mas, na lida com o líder democrático, o mecanismo, talvez mais ameno, mas semelhante, vai se dar também. Então, no caso, por exemplo, de um presidente que vem dos estratos trabalhadores, nós não... boa parte das pessoas, uma parte significativa das pessoas que se identificam com ele, não vem das classes trabalhadoras. Mas, ao admirá-lo e segui-lo, se sentem como pessoas que foram capazes de vencer a própria condição. Percebem? Que é alguma coisa que é valorizada no nosso contexto, né? Você ter vindo de baixo e ter ascendido socialmente. Então, nesse momento, nós somos capazes de nos sentir participando de uma trajetória em que nós viemos de baixo e fomos capazes de ascender politicamente. Evidentemente que o problema não é o mecanismo, porque o mecanismo parece ser constante. O problema é a intensidade do mecanismo, né? O quão narcísica é a escolha, o quão narcísica é a relação. Quão mais narcísica, mais explícitas são as características megalomaníacas do líder, né? Pode falar, Rafael. Eu queria mostrar dessa parte aí da Revolução Industrial e urbanização também, é que tem a característica dupla, né, desse narcisismo. Surge muito dessas questões dos líderes carismáticos dessas questões da identificação, mas também tem uma parte que continuando na Alemanha, que o Simmel fala da característica blasé, né, dos espaços urbanos. E na estética cinza, que remete a uma apatia desses ambientes. Eu acho que tem essa característica dupla, né, tanto da Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela é megalomaníaca nas grandes fábricas, em grandes tecnologias, do outro lado também ela é bem apática, né? Toda essa estética meio acinzentada da cidade, o trabalho cansativo, em que muitas vezes eu uso. E aí vamos uma parte mais moderna, em que usa o entretenimento como uma forma de abandono do mundo. Eu acho que investigar nessa coisa meio dupla. É interessante você pensar também para o projeto desenvolvimentista, né? Ao mesmo tempo você tem que você tem que construir e desenvolver grandes fábricas, ao mesmo tempo que você tem que ser apático para desconsiderar de toda a destruição que você tem com o mundo, né? Eu não me importo com a destruição que eu estou causando, ao mesmo tempo que eu estou construindo um mundo muito grande. Essa é uma ideia interessante de você pensar o próprio desenvolvimento. Essa é a característica do narcisismo. O narcisismo, ele ignora aquilo que não é ele, né? Vocês lembram a velha música do Caetano Veloso, Sampa? Ele diz que Narciso acha feio que não é espelho. Na verdade, não é nem isso. Na verdade, Narciso nem sequer se dá conta do que não é espelho. Então, a ideia da remoção das famílias, a destruição das terras indígenas, a destruição de quilombolas, a perseguição policial, ela sequer existe, né, num certo tipo de identificação narcísica. Agora, isso não quer dizer que... pode ser que haja outras características que devam ser ignoradas mesmo, por um outro tipo de narcisismo. Mas isso não quer dizer que não haja um narcisismo, né? Porque, por exemplo, nós podemos ignorar o sofrimento dos milionários, nós podemos ignorar o sofrimento da classe média branca, nós podemos ignorar o sofrimento das pessoas que achavam que eram donas do país e não são mais. Percebem? Mas é uma maneira de sequer perceber a existência desse sofrimento. Tudo bem, é um componente que há muitas razões para nós não entrarmos em contato com relação a. Mas para não entrarmos em contato com relação a, nós precisamos de uma autossatisfação, percebe? Porque se nós não estivermos numa posição de autossatisfação, o que nós vamos buscar?
nós vamos buscar a diferença, aquilo que não somos nós mesmos. Percebem? Aí, voltando para a questão do Rafael, o fato de haver uma estética melancólica no século XIX, uma valorização do preto como roupa, barbas compridas, vestidos pesados, né? O cansaço, a fumaça, o trabalho, o fumo e coisas dessa natureza, isso não quer dizer que as pessoas, ao se perceberem assim, não estejam lidando narcisicamente consigo próprias e com o meio, né? Porque, num certo sentido, no que diz respeito a uma certa como eu posso dizer, um certo espírito do capitalismo, né? Estar cansado, trabalhar muito, vestir preto, estar muito branco, é alguma coisa que é valorizado, percebe? E como que se valoriza? Como é que eu valorizo, se eu não estou seguro acerca da minha própria condição de trabalhador, blasé, branco, cansado? Eu admiro que eu possa copiar, que eu possa mimetizar, que eu possa me sentir como ele quando eu estou inseguro de estar nessa posição. Percebe? Então não é porque não sou a alegria que não é megalomaníaco. Percebe? A característica da megalomania não é ser alegre ou triste, ou ativa, ou aparentar a inatividade, né? A megalomania concerne a essa grande segurança de produzir o mundo à semelhança das próprias ideias e das próprias expectativas. Percebe? Mesmo que esse mundo seja um mundo melancólico. Evidentemente que o tipo apático não vai criar um mundo à sua imagem e semelhança. No máximo que ele pode fazer é deixar de criar um mundo e permitir que uma certa melancolia se instaure. Mas o processo industrial, o desenvolvimento econômico, ele produziu também, digamos assim, um tipo melancólico valorizado, que é um tipo melancólico que foi perdendo espaço conforme nós fomos nos aproximando do final do século XX, né? Então, não é porque o tipo parece melancólico que ele não está investido, que necessariamente está afastado de uma megalomania. Porque é o que, de certa maneira, aconteceu nos trópicos, né? Pessoas profundamente ativas, profundamente produtivas, profundamente transformadoras, vieram aos trópicos e produziram cidades europeias, ou aparência de cidades europeias, frias, cinzas, com prédios góticos, percebem? Ou seja, houve atividade para produzir uma espécie de moda melancólica que tem esse componente blasé. Então, o fato de haver um componente blasé não significa que esse componente blasé seja produzido pela inatividade. Ele pode ser ativamente produzido. Basta nós olharmos para os nossos centros urbanos. Centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, que a gente admira hoje porque são historicamente relevantes, mas eles são arquitetonicamente tristes, cinzas, sem árvores. Quando não é cinza, é marrom. Conjugam com igrejas, com santos apavorantes, percebem? Os prédios públicos são grandiosos de um jeito triste, né? Então, não dá para dizer que a megalomania de Brasília ela é necessariamente menor do que a megalomania do século XIX no Rio de Janeiro, percebe? Só dá para dizer que é uma megalomania diferente. Então, pode existir uma megalomania em que o resultado seja um certo comportamento
que pareça melancólico, porque a melancolia se tornou valorizável. Mas isso não quer dizer que ela seja verdadeiramente melancólica. Percebem? Não sei se ficou muito confuso para vocês, mas o que eu estou querendo dizer é que a melancolia, para ser melancolia, e ela ter o componente positivo e negativo que ela traz consigo, não basta uma aparência de melancolia. É necessário que haja uma atividade difícil, esse é o ponto. Porque pode ser que nós manifestemos a aparência de que a atividade nos é difícil, mas ela não é. Quando a atividade se torna problemática, é que a melancolia está em questão. E a América não foi colonizada por falta de atividade, né? Buenos Aires não foi colonizado por falta de atividade. Muito embora Buenos Aires pareça uma cidade melancólica. Paris não foi feito por falta de atividade, né? Londres, né, falta de atividade. E esse blazer, ele é um blazer no século XIX, que se confunde com essa idealização dos tipos solares, como pessoas que inativas porque digamos assim, inativas porque tristes. E, na verdade, não. São pessoas profundamente ativas com aparência triste. Não sei se fica claro para você. Vamos seguir mais um pouco. Aí ele diz assim, também o histérico e neurótico obsessivo abandonam até onde vai sua doença a relação com a realidade. Está dizendo que os tipos psicopatológicos que ele utiliza, a histeria, a neurose, tem esse mesmo componente que se vê na megalomania ou no abandono do interesse do mundo, que é se valorizar em detrimento do mundo, né? A análise mostra, porém, que de maneira nenhuma suspendem a relação erótica com pessoas e coisas. Ainda a mantém na fantasia, isto é, por um lado substituem os objetos reais por objetos imaginários de sua lembrança. Ou os misturam com estes, e por outro lado renunciam a empreender as ações motoras para alcançar as metas relativas a esses objetos. E aí ele dá um termo que é interessante nós atentarmos para ele, que ele diz introversão da libido, né? Ele está dizendo que a melancolia, ela é capaz de estabelecer uma libido, né, uma vontade sexual, com relação a alguma coisa que ela mesma produz, né? Então, uma fantasia, uma valorização do passado e coisas desse tipo. Aí ele diz, este parece mesmo retirar das pessoas e coisas do mundo externo a sua libido, sem substituí-los por outra na fantasia. Quando isso vem a ocorrer, parece ser algo secundário, parte de uma tentativa de cura que pretende reduzir a libido ao objeto. Então, essa é a relação. Desistir do mundo em função de algo que é interno. Esse é o denominador comum. Na megalomania, eu posso desistir do mundo e produzir algo à imagem e semelhança do que eu quero, tentar fazê-lo. E na apatia, eu posso desistir do mundo em função de uma imagem que é minha, que está em mim também, né? Esse é o ponto. Percebe? São tipos diferentes de existência do mundo. Eu posso desistir de lidar com o mundo tal como ele é e querer produzir um outro. E eu posso desistir do mundo tal como ele é e ficar com o meu. Percebe? São essas duas relações que estão marcando o extremo. De alguma maneira, essas duas formas tentam resolver a melancolia sem elaborá-la.
ter isso ficar claro para vocês. Porque se eu não elaboro a melancolia, que é de perceber que existe dificuldade de ter um mundo tal como eu quero, tal como eu desejo, eu desisto do mundo como ele aparece e tento criar um novo, tento produzir um novo. Percebe? Ao invés de elaborar essa melancolia, eu vou viver uma atividade que destrói e constrói. No outro lado, a mesma coisa, só que inativa. Ao invés de lidar com a melancolia que me impede de sair de mim mesmo para ir para o mundo, eu desisto do mundo e me mantenho em mim mesmo. Do ponto de vista político, eu acho que essa reclusão em si, não a aparência de reclusão em si, como disse o Rafael no que diz respeito a Paris do século XIX, né? Mas a verdadeira reclusão em si, ela tem consigo um componente político perigoso, mas não tão perigoso quanto a recusa do mundo e a tentativa de produzir um mundo à imagem e semelhança de uma imagem interna. Percebem? Por quê? Porque a megalomania, ela produz um conjunto de transformações muito grande no espaço-tempo curto. Enquanto que a apatia, não. A apatia, no fim das contas, produz transformações por omissão, né? Não sei se vocês já viram na internet, mas tem uns videozinhos sobre como fica o mundo como ficaria o mundo sem as pessoas. Já viram? Aí mostra assim, Rio de Janeiro, Nova York, e aí 15 anos sem seres humanos, aí tem uns matinhos, 30 anos, já umas árvores grandes, começa a aparecer uns bichos, aí 300 anos, aí voltou a ser tudo como era, né? Isso pode ser visto um pouco como os efeitos radicais da apatia. Se nós formos incapazes de ter qualquer tipo de atividade e nos recolhermos em nós mesmos, como monges hinduístas, para o mundo se transformar a partir da inatividade, demora um pouco, né? Agora, se nós vamos descrever a modificação da paisagem a partir da atividade, é muito rápida, né? É aquele famoso passeio de Fusca que vocês não fizeram, em que o tio diz, passando pela barra, dizendo, olha, há 10 anos atrás era tudo mato. Percebe? A relação entre tirar o mato ou deixar o mato nascer, ela não possui a mesma temporalidade, né? Então, nesse sentido, que eu acho que, do ponto de vista político, a apatia ela é menos danosa do que a megalomania, né? É claro que, com isso, eu não estou querendo dizer a apatia com relação à megalomania, né? E aí é uma outra coisa diferente. Se existe um ânimo megalomaníaco, e ele é profundamente destrutivo, e as pessoas envolvidas nele nem sequer percebem o caráter persecutório intrínseco a ele, as pessoas podem ficar apáticas a esse processo, não resistirem a esse processo. Mas é um outro tipo de apatia, percebem? Porque a resistência a um processo megalomaníaco não vai produzir um mundo por negatividade. Vai simplesmente impedir a destruição de um mundo pela positividade, né? Vai se colocar no meio do processo. São apatias diferentes, né? Ficou claro o que eu quis dizer? Ou não? Eu quis dizer o seguinte, você pode ficar quieto e não perseguir ninguém. E as coisas vão se deteriorar por isso, né? Porque você não vai fazer nada e elas vão começar a cair e estragar. É isso que vai se dar, né? Você pode perseguir alguém ou perseguir uma ideia, né?
Isso vai transformar coisas, vai mantê-las num certo estado de atividade. Outra coisa é, alguém está no estado de atividade e ninguém se opõe a essa atividade, percebe? Essa apatia que não se opõe à atividade é uma apatia diferente à apatia nela mesma, percebem? Porque quando alguém não resiste a uma atividade, ela permite que o processo de mudança se dê mais rapidamente, percebe? E se ela interfere, ela não está mudando nada, ela está conservando um estado. Então, são tipos diferentes de apatia. Pensando agora com o Gustavo Capanema. Gustavo Capanema, o prédio que vai ser vendido. Né? Provavelmente tem alguém com alguma ideia genial com relação ao Capanema. Transformar o Capanema num Smart Fit, transformar o Capanema numa hamburgueria, transformar o Capanema em pista de skate, sei lá. Com certeza tem alguém com uma ideia excelente, entre aspas, para ele. Essa ideia envolve um certo ânimo, não sei se megalomaníaco, mas pelo menos ativo, né? Eu nunca tive ideia nenhuma pro Capanema. Eu tenho uma relação de apatia com relação ao Capanema. Eu gosto dele, acho ele bacana, gosto de passar por ele, não gostaria que ele desaparecesse, mas eu nunca tive uma ideia para manter o Capanema de pé. Eu sou absolutamente apático no que diz respeito ao Capanema. No máximo, admiro um pouco. Mas se alguém quer demolir o Capanema e fazer outra coisa, e eu não faço nada, é diferente da minha apatia anterior, percebe? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Entenderam? Porque se eu me opuser ao processo em curso para demolição ou refazimento do Capanema em outros termos, eu não estou fazendo nada, eu estou impedindo que algo seja destruído. Esse é o ponto. Eu estou conservando um certo estado de coisas. Percebem? Então, nesse sentido, a apatia com relação a um processo em curso, ela é diferente do que a apatia com relação a um processo que não está em curso. Né? É isso que é importante que vocês vejam, que a apatia como um extremo oposto à megalomania, ela não é sempre igual. Né? Da mesma maneira, a megalomania também não é sempre igual. Né? O ânimo não é sempre igual. Mas alguma coisa que é diametralmente diferente é a temporalidade. A temporalidade da apatia ela é mais lenta do que a temporalidade do ânimo. Isso principalmente quando esse ânimo é político, público. Né? Faz sentido para vocês? Ou está confuso? Página 17, ele diz assim: enxergamos também, em largos traços, uma oposição entre libido do eu e libido de objeto. Essa é uma distinção importante. A libido é esse destino sexual, tá? Esse direcionamento sexual. Então, o que é a libido? A libido é canalizar uma certa energia no que diz respeito, uma certa energia sexual com relação a alguma coisa, um objeto, alguma coisa. Então ele está dizendo que tem dois tipos de canalização sexual, dois tipos de libido. Uma libido do eu, em que o desejo sexual é dirigido ao próprio eu, que é o narcisismo. E existe uma libido em que se valoriza um objeto, e não o eu. Percebem? Então, por exemplo, o meu livro do Freud, eu posso amar o meu livro do Freud, posso dormir com ele, tomo banho com ele, converso com ele na hora de dormir, levo o meu livro do Freud no cinema. Eu estou investindo a minha libido nesse objeto. Percebem? Ou eu posso simplesmente me adorar, peitei meus cabelos, me olho no espelho, me acho lindo, me levo para passear, me dou sorvete, percebe? É um outro tipo de investimento. No segundo caso, o investimento sou eu, e não o objeto. Entenderam a diferença? Essa libido do eu, ela não necessariamente ela é
ela vai chegar ao ponto desse narcisismo todo. Ela não necessariamente chega num ponto extremo do narcisismo. Ela Não, pode chegar. pode chegar, mas pode. Mas no fim das contas, para que o eu exista, é preciso que haja algum investimento para aquele investimento em partículas que vão dar origem ao eu e depois o reinvestimento no eu. E também tem a noção importante que é o do autoerotismo. Ou a sexualidade ela começa como autoerótica. Ela não começa como uma libido do eu, porque o eu ainda não está formado. Ele vai se formar ainda. Então, primeiro você precisa ter um autoerotismo focado em você mesmo como objeto. Não é exatamente você como um eu, no começo. Nisso o Arthur explicou ainda melhor do que eu pude, porque é justamente isso. Antes da libido ser a libido do eu, a libido é autoerótica, e esse autoerotismo é que vai dar condições para que o eu se forme a ponto de se poder direcionar a libido para ele. Eu fiz um trabalho sobre isso umas matérias atrás, o autoerotismo e a libido do eu, com projeção assim, entre os textos de psicanálise. Então perfeito. Mas é exatamente isso. Então, continuando, ele diz assim, a mais elevada fase de desenvolvimento a que chega esta última, a libido do objeto, aparece como estado de enamoramento. Ele se nos apresenta como um abandono da própria personalidade em favor do investimento do objeto. E tem se encontrado na fantasia, ou autopercepção de fim do mundo dos paranoicos. Na fantasia de fim do mundo dos paranoicos. E aí, no finalzinho do parágrafo, ele diz assim, e que apenas com o investimento de objetos se torna possível distinguir uma energia sexual, a libido, de uma energia dos instintos do eu. O que são esses investimentos de objeto? Quem é o objeto? Né? O outro é um objeto, por exemplo, nesse tipo de narrativa. Tá? Então, quando me apaixono por alguém, numa certa medida, me apaixono por mim mesmo. Né? Tem um componente narcísico no investimento. Mas também existe um investimento relacionado a um objeto, alguma coisa que não sou eu. Inclusive, isso nos remete àquela frase, né? O inferno são os outros. Justamente isso, né? Uma vez que o outro... Gente, travou ou vocês estão aí? Tá. Uma vez que o outro ele é um não eu, eu não sei como o outro se comporta, não sei como ele vai sentir, né? Isso é alguma coisa que me escapa. E é importante que isso aconteça. Porque senão eu não seria capaz de amar ninguém. E se eu não sou capaz de aceitar uma certa variabilidade dos sentimentos e comportamento dos outros, eu não sou capaz de amar, percebe? Só sou capaz de amar a mim mesmo. E a outra dimensão que concerne a esse autoinvestimento, né, a libido relacionada ao eu, concerne a valorização das próprias, que ele chama aqui de fantasias, né? Que ele chama do caso dos paranoicos, do fim do mundo. Mas do caso dos megalomaníacos, que a paranoia é um tipo de megalomania, né? Só que regressiva. No caso dos megalomaníacos, o novo mundo. Percebem? Interessantemente, essa dinâmica do fim do mundo, em termos contemporâneos, assume dimensões ainda mais complicadas, né? Porque quando eu digo que o mundo está acabando, tem um componente narcísico, né? E é um componente megalomaníaco, porque eu estou dizendo que o mundo tal como ele é não pode existir. E existe uma outra imagem de mundo que eu sei que é adequada, que deve se sobrepor a ele. Mas nós vivemos um impasse. Porque, muito embora essa identificação seja uma identificação narcísica, nós temos razão para crer que o mundo realmente está acabando, a despeito da nossa identificação narcísica. Percebem? Então, são dinâmicas diferentes, mas, ao mesmo tempo, que acabam produzindo discursos semelhantes. Então, um paranoico vai dizer que o mundo vai acabar.
Um cientista vai dizer que o mundo vai acabar. Os dois anunciados têm um componente paranoico ou narcísico, né? Excessivamente narcísico. Mas isso não quer dizer que porque existe um componente megalomaníaco ou narcísico, paranoico, ele não vai acabar. Percebe? É um impasse que o mundo contemporâneo nos coloca. E isso me remete a uma piada do Woody Allen, no começo da carreira do Woody Allen. Ele tem uma piada, não lembro o filme agora, que ele diz assim: não é porque eu sou paranoico que não tem ninguém me perseguindo. Né? Que é o cúmulo da paranoia, né? Eu sou paranoico e mesmo que eu não estivesse paranoico, pode ser que alguém esteja me perseguindo. Né? É uma paranoia sobre paranoia. Então, nós vivemos um momento em que é difícil lidarmos com os... Nós vivemos um momento em que os nossos afetos estão em tensionamento, talvez de uma maneira como eles nunca estiveram. Porque nós temos razões para crer que, mesmo formulações que rejeitam o mundo como um todo, possam estar certas. Né? Nós não temos elementos para dizer que não estão. Né? Ao mesmo tempo, a admissão, a aceitação do mundo como um todo, né? Eu vou admitir uma atitude normal, né? Uma neurose baixa. Eu vou admitir que o mundo tal como ele é o mundo que nós devemos viver. Se eu aceito o mundo tal como ele é e vivo esse mundo, eu tenho razão para crer que, muito embora eu esteja agindo de maneira saudável, normal, eu esteja agindo de maneira irresponsável e indiferente. Percebe? Então, nós estamos num mundo em que há uma série de impasses no que diz respeito aos nossos sentimentos. Nós temos que ser capazes de entender bem o narcisismo, a ponto de podermos nos orientar narcisicamente no que diz respeito ao novo mundo, ao mesmo tempo fazermos uma transição para um novo mundo em que os componentes narcísicos sejam dosados, minimizados. Curioso, né? Percebem as dificuldades? O caso do Brasil é um caso emblemático, porque nós somos um país com muita pobreza, muita desigualdade. Então, de alguma maneira, o nosso país depende de desenvolvimento econômico, né? Pelo menos algum tipo. E mesmo com distribuição de renda, o nosso país depende de desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico, nós já temos razão para crer que, dependendo do grau de desenvolvimento econômico, o fim está mais próximo. Percebem? O que nós vamos fazer? Qual é a imagem de mundo verdadeira? Ou qual é a imagem de mundo mais consistente? Aquela em que nós... Com certeza, não dá para se desviar dos extremos, né? Aquela imagem que nós simplesmente não cuidamos da pobreza, ou aquela em que nós simplesmente não cuidamos dos impactos ambientais, né? E nesse meio de campo, a quem nós cedemos mais? Né? Ao meio ambiente ou ao crescimento econômico? E, se for necessário, nós abandonarmos significativamente o desenvolvimento econômico em função do futuro. Será que faz sentido? Né? Porque, e aí nós teremos um futuro, mas nosso futuro vai ser muito ruim. Mas faz sentido o desenvolvimento econômico se não tem futuro? E aí nós teremos uma vida boa, mas sem futuro nenhum? Percebem os impasses em que os nossos sentimentos estão sendo interpelados no mundo contemporâneo? Então, é uma irresponsabilidade votar num desenvolvimentista. Mas também é uma irresponsabilidade votar em alguém que não tem um projeto de desenvolvimento econômico. Ou pelo menos uma explicação do modo pelo qual as pessoas possam sofrer menos com a pobreza. Né?
E dessa dinâmica nós vamos lidar com personalidades megalomaníacas, né? Narcísicas, excessivamente narcísicas, que vão dizer que sabem as respostas, quando na verdade não sabem, né? Que dificilmente nós vamos nos sentir seguros substituindo o nosso eu pelo eu do líder, se o eu do líder diz que não sabe, não tem certeza, né? Isso seria o melhor, seria o estado de maturidade pública completa, né? Nós sermos capazes de, ao mesmo tempo, aderirmos a alguém pelo grau de consistência da dinâmica que apresenta, sendo que essa consistência está diretamente conjugada à incerteza, né? À percepção da incerteza, ao reconhecimento da incerteza, à admissão da incerteza, né? Mas eu não sei se, do ponto de vista emocional, nós sabemos fazer isso, né? E nós, especialmente brasileiros, nós seríamos capazes de fazer isso, coletivamente. Pode falar, Rafael. Não sei se relaciona com isso, mas, tipo, em extremidades como generais, por exemplo, eles têm que sempre manter a pose, né? Mesmo que você esteja ferrado na batalha, o general ele tem que. Tem a ver com o emocional de tropas, né? O general ele tem que ficar numa pose firme e forte. Não sei se tem muita relação com isso. Tem bastante relação com isso, e é justamente o aspecto periclitante desse impasse, né? Imagina nós termos que aderir a alguém que se comporta como um general, ou pessoas que se comportam com a certeza de um general, ou seja, aquele que não demonstra a dúvida, mesmo diante do abismo iminente, né? Imagina, ó, que trevas, né? Mas no fim das contas é um pouco isso. Claro que nós não vamos nos identificar narcisicamente com generais, espero eu, mas quando nos identificarmos narcisicamente com alguém, se essa identificação narcísica não vier temperada com a exigibilidade de manifestação de dúvida, nós vamos estar nos identificando narcisicamente com alguma coisa que se parece muito com um general. E aí vamos estar igualmente lascados, né? Porque, no fim das contas, uma coisa nós sabemos. Não dá para saber exatamente o que fazer, né? Então, qualquer um que diga que sabe o que vai fazer, que sabe a solução para o problema, está nos enganando por megalomania, percebe? Ele está simplesmente nos liderando. E nos liderando não pela sua capacidade, mas pela nossa fraqueza narcísica diante dele. Capítulo 2. Tem alguma questão sobre o capítulo 1? Vocês queiram colocar? Senão nós vamos para o 2. Posso? No segundo parágrafo, terceiro parágrafo, o Freud lembra do sonho. Nós não abordamos o sonho nesse curso, mas salvo em alguns momentos breves. Mas tem um ponto que é importante analisarmos o sonho, trazemos o sonho aqui, né? O sonho maduro, né? Nós não sabemos os sonhos de neném, né? Os sonhos do autoerotismo nós não temos muito saber como são. Mas os sonhos de alguém maduro, ou seja, que já estabeleceu um eu, ou que tem um eu em estabelecimento, possuem um componente egoísta, né? Que componente é esse? É sempre o sonhador que está em questão. Não sei se vocês já repararam isso no sonho de vocês. O sonho de vocês é sempre sobre vocês. Ou para vocês. Percebe? Ou aquela cena se dá para você assistir, e você assiste, você tem consciência de que está... Na inconsciência, você tem consciência de que está assistindo aquela cena, ou você está na cena, né? Percebe?
o sonho, ele se desenvolve de um modo narcísico. Esse é o ponto. É sempre sobre você. É sempre sobre o eu, o sonho. É o que se dá, por exemplo, nessa identificação política estrita, né? Essa identificação política com uma personalidade megalomaníaca, né? É sempre, quando se fala sobre ele, é sempre sobre você, né? Você se sente atacado, você se sente vulnerável, você se sente sempre exposto, porque você, num determinado momento em que obedece, em que segue, substitui o seu eu pelo eu do líder, né? Então você se sente ofendido quando ofendem o líder, por exemplo. Né? O Freud diz na página 29, na minha edição, que é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo. Ele diz assim, e aí entendendo a relação entre o narcisismo e o egoísmo, tá? Existe uma relação de continuidade entre as duas coisas. Ele diz assim, um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas afinal é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. O que ele está dizendo aqui, né? De que o narcisismo nos protege do mundo, esse narcisismo que nos faz nos identificar com o líder, ou que nos faz desistir do mundo, é um narcisismo que nos protege, né? Mesmo a apatia é um tipo de proteção. Claro que é uma proteção no contexto adoecido, mas é uma proteção, né? Mas a proteção gera adoecimento. Percebem o paroxismo da coisa? Ou a dialética da coisa, se vocês preferirem? Porque o narcisismo estrito faz com que não se admita o mundo. Percebe? E em não se admitindo o mundo, não se permitindo o mundo, se adoece pela frustração. Porque em não se admitindo o mundo, a dor da frustração é muito grande. Perceberam o tipo de armadilha que o narcisismo traz consigo? Então, o narcisismo nos protege contra a frustração, mas o narcisismo nos faz frustrados. Porque, inevitavelmente, o mundo não corresponde às nossas expectativas. E o mundo não corresponde às expectativas do ideal que temos sobre nós mesmos. Essa noção vai começar a fazer parte desse livro. Então, o corriqueiro, né, o que viabiliza uma vida, digamos assim, melancolicamente rica, né, usando uma expressão meio humorística, que é uma vida em que há melancolia, mas a melancolia nem nos leva a destruir o mundo, nem nos leva a desistirmos do mundo, né? A melancolia mediana, digamos assim, ela possui um componente narcísico e, ao mesmo tempo, um investimento libidinal num objeto. Ou seja, assumir os riscos de ser frustrado pelo objeto. Fez sentido para vocês? É claro que nem sempre é o caso, né? Mas é preciso haver esse equilíbrio entre essas duas dinâmicas. Usando uma alegoria romântica no sentido impróprio, né? No sentido mais piegas, se você for morrer de amor, você não vai ser capaz de amar. Percebe? Porque como você morre de amor? Você morre de amor narcisicamente. Porque o amor não está à altura do sua expectativa com relação ao amor. Aí você morre de amor. Você pode também matar de amor, né? Mas quem mata de amor também não sabe amar, né? Essa coisa do feminicídio brasileiro é uma espécie de... também é narcísico, né?
Como você pôde me trair com fulano da borracharia? Eu vou te matar, porque você não está à altura do meu amor. Isso não é amar, né? Não é saber amar. Então, amor envolve a possibilidade de admitir a frustração com relação ao objeto amado. Agora, se admite completamente a frustração, também não se ama. Que vai estar numa posição humilhada, vai estar numa posição muito vulnerável, vai estar numa posição em que se deixa morrer, percebe? Perceberam a coisa? Que existe no amor, né, na possibilidade da escolha de um objeto, uma espécie de equilíbrio narcísico. Esse equilíbrio narcísico está diretamente ligado a uma certa elaboração da melancolia. Esse é o ponto que nós podemos chegar. O que significa a elaboração da melancolia? Significa a elaboração dos motivos, das causas que nos levam a estar numa posição de desamparo, a nos sentirmos desamparados, que é o que o narcisismo evita. Né? O narcisismo ele serve para evitar que nós sintamos com tanta dor, com tanto sofrimento, a dor do desamparo. Como poderia ser resumida a dor do desamparo? O mundo não se importa com a gente, né? Não está nem aí para a gente. Percebe? O mundo não precisa da gente. Percebem? Isso o mundo exige de nós, e ao mesmo tempo o mundo não nos dá nada em troca, né? Então o mundo exige que nós não sejamos agressivos, mas o mundo não vai nos compensar porque nós não somos agressivos, percebe? O mundo não vai nos compensar com amor, ou com memória, com vida eterna na memória das pessoas, né? Nem Tarcísio Meira, tadinho. Então, isso é uma causa de melancolia, né? Ou seja, o mundo não vai permanecer como eu gosto como eu espero que ele fique. O mundo não vai valorizar aquilo que eu quero que ele valorize, necessariamente, né? É claro que não precisa ser tão ruim como está agora, né? Digamos que a minha clivagem narcísica se sente angustiada, porque eu acho que, tudo bem, o mundo não precisa estar à altura das minhas expectativas, mas tão abaixo, né? O mundo não tem que estar à altura do que o mundo não precisa estar à altura do mundo que eu acho que mereço para viver, né? Tudo bem, eu nunca vou ter o mundo em que eu acho que mereço para viver, mas precisa estar tão abaixo, né? Percebe? Eu me sinto narcisicamente, como vocês também, todos nós, nos sentimos narcisicamente atacados, né? Pode falar, Rafael. Isso que você acabou de falar me lembrou uma frase mesmo que é meme de protesto. Eu sabia, contra o Bolsonaro, eu sabia que ia ser ruim, mas porra, tão ruim assim eu não esperava. Tem vários memes com isso. Aí foi assim, ó, direto a ligação. Tem muito a ver com isso, né? Eu encontrei com um amigo recentemente, ele falou sobre isso, porque quando ele foi eleito, eu disse assim, gente, não é causa, não é motivo para desespero. O Brasil tem uma trajetória institucional relativamente estável, né? E o impeachment, o golpe, né, da Dilma não quebrou isso, né? As instituições estão funcionando. E ledo engano, né? Assim, meu Deus do céu, que cientista político ridículo. Faz ideia, né? Então, de alguma maneira, enquanto alguém que se identifica com as instituições politicamente, eu julgava narcisicamente que as instituições eram muito melhores do que elas são, percebe? Porque eu queria que as instituições estivessem à altura da imagem que eu tenho de mim mesmo. E todos nós temos uma imagem positiva de nós mesmos para sobreviver, né? Pelo menos em uma certa medida. Mas tão abaixo, né? E isso nos deixa melancólicos,
E essa melancolia, ela precisa ser elaborada, porque ou nós entramos em contato com as razões desse nosso desamparo, ou nós fazemos desse desamparo um objeto que justifica uma nova agressividade. Né? Alguma coisa que destrói algo, né? Que destrói a causa possível do nosso desamparo. E essa também é uma saída desastrosa. Que nós vamos, atrás, nós vamos perseguir, reconstituir a nossa imagem narcísica, e o mundo nunca vai estar à altura da nossa imagem narcísica. E quando nós vamos parar? Né? Nós não estamos na condição de perseguir, mas digamos que estivéssemos, né? Por enquanto, nós estamos na condição de nos esconder e fugir, né? Acho que não tem um pouco a ver com um tema mais na política. Eu vejo uma série, que é uma série do Stalker, You. Ela fala exatamente, muito precisamente, da ideia de um cara que ele é apaixonado por uma mulher e ele fica perseguindo ela de forma bizarra. É um Stalker, né? Ele tem um desejo sobre ela, uma imagem de desejo sobre ela e uma imagem pretensa de amor. Ele tenta botar nela e ele está fadado ao fracasso, mas a forma como ele fracassa é a forma que essa se desenvolve. É minimamente interessante. As formas ela não é muito política, não. Ela só mais lida com questões do amor. Assim, essa é uma boa máxima que serve para o nosso objeto, de que a expectativa narcísica, ela sempre fracassa. Né? Se nós não tivermos consciência disso, né, não conseguimos, em algum momento, contrapor o narcisismo à consciência de que a expectativa narcísica ela é um ser para o fracasso, as consequências negativas da melancolia serão inevitáveis, né? Na página 31, ele diz, só para terminar a aula de hoje, ele diz assim, voltando ao autoerotismo na constituição do eu. As primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em conexão com funções vitais de autoconservação. Os instintos sexuais apoiam-se de início na satisfação dos instintos do eu, apenas mais tarde tornam-se independentes deles. Mas esse apoio mostra-se ainda no fato de as pessoas encarregadas da nutrição, cuidado e proteção da criança tornarem-se, os primeiros objetos sexuais, ou seja, a mãe ou a quem substitui. A gente falou um pouco sobre a alucinação nos encontros passados, né? O que o Freud está dizendo aqui é que a alucinação ela tem um componente narcísico. Nós alucinamos o que precisamos, né? E precisamos aquilo que nos preserva. Então, quando o bebê para de chorar, quando escuta o ruído da mãe se aproximando, ele alucina a mãe antes da mãe chegar, né? É um pouco o que nós fazemos com as eleições, né? Nós estamos desesperados, nosso mundo está acabando, e nós alucinamos que as eleições vão melhorar um estado de coisas. Nós não sabemos se vai melhorar ou não vai melhorar um estado de coisas, né? Mas nós alucinamos, nós projetamos no futuro que alguma coisa vai acontecer de positivo e vai melhorar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nós lidamos com isso como uma expectativa narcísica, né? E é bom que nós lidemos assim. Se nós não lidéssemos assim, nós não acreditaríamos no futuro, né? Pelo menos numa dinâmica mais próxima. E, inevitavelmente, alguma crença no futuro precisa existir, né? Página 33. Ele diz assim, dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a mulher que o cria. E nisso pressupomos o narcisismo primário de todo indivíduo, que eventualmente pode se expressar de maneira dominante em sua escolha de objeto. Percebe? Porque o próprio corpo é objeto de autoerotismo e o corpo, que nem é outro ainda, né? Que é o corpo da mãe ou de quem cuida, é sentido quase que como o próprio corpo, né? Como extensão do próprio corpo. Como a mãe também, no processo narcísico, ou quem cuida, lida com o neném, que é vulnerável, como extensão do seu corpo, né? Depois vai se separando aos poucos.
É uma relação que, se não fosse pelo contexto, poderia ser sentido como um tracinho de esquizofrenia, né? Você sente que alguma coisa que não é você faz parte de você, né? Mesmo depois de nascido. Eu vou terminar, porque eu tenho só mais uma citação no item 2, aí eu passo para a aula que vem para o item 3. Ele diz assim: pois parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetão. É uma das justificativas, né, por que nós premiamos tanto personalidades narcísicas na esfera pública, né? A atração de um bebê se deve em boa parte ao seu narcisismo, sua autossuficiência e inacessibilidade, assim como a atração de alguns bichos que parecem não se importar conosco, né, como gatos, animais de rapina. Né? Por que os gatos causam um tipo de admiração narcísica que os cachorros não causam, né? O cachorro é um bobão que está querendo atenção, o gato não, o gato está na dele. Claro que ele quer atenção, mas não parece, né? E mesmo o grande criminoso e o humorista conquistam o nosso interesse na representação literária pela coerência narcísica com que mantém afastados de seu eu tudo que possa diminuí-lo. É como se os invejássemos pela conservação de um estado psíquico bem-aventurado, uma posição libidinal inatacável, que desde então nós mesmos abandonamos. Com relação ao político, né? Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que é melhor para nós. Ele também não sabe, mas ele aparenta saber. E é por isso que nós substituímos, nos momentos em que estamos sendo guiados por ele, o nosso eu pelo eu dele, ou eu que ele manifesta. Percebem? É claro que isso é a receita do desastre, né? Mas é alguma coisa bastante comum. E não só na dominação de tipo carismático, tá? É alguma coisa que se dá de maneira transversal em todas as formas de identificação. Gente, foi um prazer revê-los. Que bom que esse meu computadorzinho chumbraguinha funcionou. Deixa eu desligar aqui a gravação. Que a minha gambiarra